No último episódio de A Hollywood Nazista, vocês conheceram um pouco dos artistas que conseguiram ser resistência ao regime nazista de alguma forma. E hoje a gente vai continuar falando sobre resistência, porém a partir da perspectiva das refugiadas. Antes de começar, caso vocês queiram apoiar o nosso canal e a nossa série e nos ajudar a ter uma constância maior de postagem de vídeos, não hesite em nos enviar um Pix. Meu Pix é vini.com.arias@gmail.com. Ele é do Banco do Brasil, mas não se esqueça de colocar na mensagem ali da transferência se você gostaria que o seu nome aparecesse na lista de apoiadores do nosso canal. Lembrando que toda ajuda é bem-vinda. E aliás, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o processo de produção de cada episódio de A Hollywood Nazista, assistam o nosso Making Off, clicando aqui no canto superior direito da tela. Capítulo 10. Atrizes refugiadas. Show window of Adolf Hitler's Nazi Germany today is its capital city, Berlin. Here the casual visitor may be surprised by the air of prosperity, the well-dressed crowd, and by the abundance of rich food served in its cafes and terraces. Nowhere does the visitor see privation or hunger. Berlin's parks and playgrounds are filled with groups of plain, cheerful people who show no signs of dissatisfaction with the fascist dictatorship which controls their lives. No apparent resentment against a government whose campaign of suppression and regimentation has shocked the world's democracies. Quando Ace News foi exibido em 1938, apresentando para o povo americano como era a Alemanha nazista, os Estados Unidos já era expert em usar Hollywood como uma arma de guerra. Aliás, foi fazendo filmes de propaganda contra a própria Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial que eles entenderam essa arte. E foi aqui também que os astros e estrelas se mostraram um potente atrativo para levantar não só fundos, como também a moral das tropas. A única questão aqui era definir quem era o inimigo da vez. E isso não era uma tarefa fácil. Como vocês já sabem, Estados Unidos e Alemanha dividiam a mesma mentalidade no que diz respeito a questões raciais. Parece até estranho pensar, mas essas imagens de uma convenção do Partido Nazista foram feitas em Nova York no ano de 1939. Pois é, o nazismo era tão popular que existiam inclusive acampamentos de férias em vários lugares dos Estados Unidos para que jovens americanos, em sua maior parte descendentes de alemães, fossem iniciados nos preceitos nazistas, o que nos mostra como boa parte da população dos Estados Unidos naquele momento aceitava com muito entusiasmo os preceitos nazistas, entre eles o antissemitismo. Como vocês viram no capítulo 4, os filmes hollywoodianos começaram a sofrer censuras assim que Hitler chegou no poder, principalmente quando eles tentavam retratar a Alemanha de alguma forma, seja através de censura ou de lobby para mudar os roteiros, a edição ou até mesmo os créditos de filmes com profissionais judeus. Com o passar do tempo e a péssima reputação que Hitler estava criando para si, principalmente em decorrência da perseguição aos judeus, era mais do que esperado que os estúdios de Hollywood, que eram comandados por judeus, fossem os primeiros a querer expor o que estava acontecendo na Alemanha. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. O que rolou é que o mercado alemão representava muitas vezes a maior parte do lucro dos estúdios americanos, tanto que todo estúdio tinha um escritório em Berlim. Ou seja, a Alemanha era um mercado de cinema essencial para a manutenção dos estúdios hollywoodianos. E a Alemanha já tinha total noção de qual era o poder de influência e propaganda do cinema. E sendo assim, ela fez de tudo para sabotar todos os filmes que ameaçassem essa imagem imaculada que eles queriam projetar no seu país. Até que esse boicote, essa censura, se estendeu para todos os filmes produzidos pelos estúdios que ousassem falar mal da Alemanha. Então, protestar contra a Alemanha era um risco que eles não podiam se dar ao luxo de correr.
Um porque implicava em perder tudo que eles, os donos dos estúdios, construíram nos Estados Unidos. E o outro motivo era perder dinheiro significava que eles perderiam também o poder financeiro de salvar seus familiares e amigos da Europa. E além disso, por causa da popularidade do nazismo na América, eles também tinham muito medo de peitar a Alemanha e que isso pudesse resultar numa onda de antissemitismo sistemático nos Estados Unidos, assim como estava acontecendo na Alemanha. Então a atitude tomada pelos estúdios foi a de dançar conforme a música que a Alemanha tocava, enquanto eles esperavam que as cartas do baralho político internacional finalmente caíssem, indicando quem era o novo inimigo dos Estados Unidos e, por tabela, de Hollywood. E, enquanto isso, eles fizeram de tudo para tentar salvar o máximo de gente possível da Alemanha. O dono da Universal naquele momento é um grande exemplo disso. Eles que tinham produzindo Nada de Novo no Front, que, como vocês viram, foi alvo de violentos protestos na Alemanha antes mesmo do nazismo chegar ao poder. Em 1936, ele perde o controle do seu estúdio e a nova direção chegou a ir para Berlim e entrar em contato com o governo alemão, dizendo que agora eles não eram mais uma empresa sob direção de judeus, como se isso fosse um atrativo mesmo. Então foi nesse país dividido entre interesses políticos, econômicos e morais que centenas de profissionais e artistas europeus desembarcaram quando fugiram da Alemanha. Em sua maioria, judeus que foram impedidos de trabalhar da noite para o dia no mundo do entretenimento. Mais de 800 profissionais do cinema fugiram da Europa, largando tudo para trás. Até porque eles não podiam fugir com muito dinheiro ou muitas malas, então tudo era limitado. Atores, roteiristas, maestros, diretores e produtores embarcaram rumo ao novo mundo e o choque cultural foi enorme para a maioria deles. Alguns estúdios começaram até a dar um contrato de 6 meses para quem chegava, porém nada era garantido. A maior parte não conseguiu se adaptar a Hollywood e acabou mudando de profissão para sobreviver. Um deles foi o Eric Palmer, que era o grande diretor, produtor da UFA, responsável por filmes como Gabinete do Dr. Caligari e Metrópolis. Ele teve muita dificuldade de se adaptar a Hollywood. Mesmo tendo trabalhado brevemente na Paramount durante a década de 20, sua situação ficou muito complicada quando ele teve que se exilar nos Estados Unidos. Mas ele ainda conseguiu produzir alguns filmes e depois da guerra ele conseguiu produzir filmes até na Alemanha mesmo. Mas isso é assunto para outro capítulo. Mas o mais interessante e tocante é saber que houve um grande esforço coletivo entre esses artistas estrangeiros, europeus que estavam refugiados nos Estados Unidos, de ajudar outros artistas e suas famílias a migrarem para lá. Eles chegaram a criar, inclusive, o Fundo Europeu de Cinema, onde quem tinha conseguido o trabalho pagava uma pequena cota por mês para ajudar os refugiados que ainda estavam se estabelecendo ou em processo de fuga. Mas não foram só artistas judeus que se caíram fora assim que possível. O exemplo mais marcante é o caso da Marlene Dietrich. You like my first edition? Sim, não seria uma série sobre cinema alemão sem a maior diva de todas. Aliás, falar de Marlene é falar também do Joseph von Sternberg, esse visionário diretor austríaco-americano que já tinha uma estabelecida carreira em Hollywood quando descobriu a Marlene e a dirigiu em O Anjo Azul, sua obra-prima. Apesar de ter nascido na Áustria, sua família judia migrou para os Estados Unidos assim que ele era criança. Ele trabalhou muito na Paramount, que, como vocês já viram aqui, era uma espécie de prima da UFA. Foi ali que ele dirigiu grandes sucessos, como o The Last Command, que rendeu ao Emil Jannings o primeiro Oscar de melhor ator da história. Com a chegada do som, ele é recrutado para ir à Alemanha dirigir o primeiro filme falado do Emil, numa coprodução entre Paramount e UFA, que seria rodada em inglês e alemão simultaneamente. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it.
A trama, passada na Alemanha decadente do entre guerras, tendo o mundo de cabarés como moldura, contava a história de um professor aristocrata que se apaixona pela jovem cantora Lola. E para viver essa personagem, ele precisava de uma atriz que entendesse sobre o mundo do teatro de vaudeville e que pudesse cantar e atuar em inglês. E aí, durante esse processo, ele vai assistir a um show, e uma das artistas era ninguém menos que a Marlene Dietrich. Cantando e atuando não só em inglês e alemão, como também francês, Marlene, que era já uma veterana dos palcos, era praticamente uma desconhecida no mundo do cinema. Tanto que ela teve que fazer teste, e o Steinberg teve que brigar por ela. E foi aqui que surgiu uma parceria profissional e amorosa que mudaria não só a vida deles, como também a história do cinema. Steinberg viu em Marlene a possibilidade de criar um novo tipo de performer, um tipo de estrela que só a arte do cinema poderia criar. Não que já não houvessem estrelas no cinema ou nos palcos antes dela, mas o que ele conseguiu foi realmente criar, através da luz e da composição dos quadros, um ser sobrenatural, uma semideusa feita de luz e sombras. Esse preceito, que foi solidificado pela parceria dos dois, refletiu no famoso Star System e na nossa relação com os astros e estrelas durante décadas. Ainda mais num mundo em que a vida dos atores era um mistério e só nos era mostrado que os estúdios realmente queriam que a gente soubesse. É por isso que dizem que hoje em dia não existem mais astros e estrelas como antigamente, pois parte dessa fascinação vem exatamente desse mistério e dessa falsa impressão de que eles são seres sobre-humanos. E como hoje em dia os atores estão se expondo cada vez mais em redes sociais, antes mesmo dos tabloides, a gente percebe que realmente essa ilusão criada por esses dois é difícil de recriar hoje em dia. E a Marlene era perfeita para esse papel, não só pela sua carreira como cantora de vaudeville, ou seja, ela conhecia muito bem esse universo, mas também pela sua postura transgressora como mulher no seu tempo. Ela frequentava festas e ambientes que questionavam as ideias de gênero e roupas. Essa é uma foto dela sendo presa na França por estar usando roupas masculinas. Seus números nos cabarés também brincavam com essa fluidez da sexualidade e de gênero. Enfim, uma mulher completamente à frente do seu tempo, que hoje em dia também daria muito o que falar. Ela teve vários relacionamentos em sua vida com homens e mulheres, porém ela era uma mulher casada. Ela casou em 1923 e permaneceu casada até o fim da vida do seu marido, em 1976, ou seja, 53 anos de matrimônio. Por ser judeu, Steinberg sabia que suas possibilidades na Alemanha seriam limitadas com a chegada de Hitler. E Marlene sabia muito bem que as possibilidades que o mundo do cinema estava começando a oferecer para os artistas eram bem maiores do que as que o decadente mundo dos cabarés iriam proporcionar para ela dali em diante. Ainda mais tendo um dos maiores diretores do seu tempo ao seu lado e te protegendo. Então os dois embarcaram para Hollywood exatamente no dia da estreia do Anjo Azul em Berlim, em 1930, o que mostra de forma bem significativa a escolha deles. A Marlene virou a musa, mulher, objeto de estudo e uma eterna obra de arte em construção nas mãos do Steinberg. Tanto que ele fez questão de limitar a exibição do Anjo Azul apenas em Berlim e na França, no intuito de proteger ao máximo a sua imagem para que esta cena em Marrocos fosse a verdadeira estreia de Marlene Dietrich como protagonista, pelo menos para o resto do mundo. Usando uma roupa masculina, cantando em francês e ainda metendo um beijo lésbico na cara da sociedade. E o que a gente vê aqui é a personificação de toda uma era da história de Berlim, onde a transgressão era palavra de ordem, em que a gente só ouvia falar através de cartas e relatos, jornais e livros. Em sua autobiografia, ela começa com uma linda declaração de amor para sua cidade natal. Die Stadt Berlin
Berlim. Quem ouve meu disco intitulado Berlim, Berlim, sabe onde mora o meu coração. Sou berlinense graças a Deus. Digo graças a Deus porque o humor berlinense facilitou-me toda a minha vida e me ajudou a não me afogar no desgosto do mundo. É um humor leve, não um humor pesado ou passional. Nós, berlinenses, não temos necessidade disso. Nos anos 20, Berlim já se antecipava a tudo o que se sustenta hoje como novo no mundo, no nosso ramo. Havia tudo. As grandes encenações de Reinhardt, grandes estúdios, grandes filmes. Havia concertos clássicos e concertos não clássicos. Havia tudo o que os homens cobiçavam na arte. Havia os mais belos restaurantes, também restaurantes abafados. Berlim era uma grande cidade, produtiva e rica em ideias, rica em organização, rica em ideias e ao mesmo tempo prática, uma combinação jamais alcançada. Para que falar das gírias inventadas pelo berlinense, insubstituíveis e somente para nós, berlinenses, insaciáveis. Marlene Dietrich. Du bist mein Publikum. E o impacto dessa cena foi tão grande que ela foi reverenciada 2 vezes na Alemanha nazista. Uma dessas foi nesse musical com a Marika Rock, que ela vai até a plateia com roupas masculinas e flerta com as mulheres, porém sem beijo por motivos óbvios. E nesse outro número musical, de uma comédia romântica em que a mocinha aparece de fraque. Na Paramount, eles realizaram ao todo 6 filmes. Porém, eventualmente, a relação dos dois foi definhando após várias crises de ciúmes do Sternberg e a parceria terminou em 1935 com o filme A Mulher Satânica. Porém, mesmo após isso, os dois atuaram de forma ativa para trazer mais refugiados da Europa para os Estados Unidos. Quando Hitler chegou no poder, ele fez de tudo para trazer a Marlene de volta para a UFA. Ela, inclusive, conta na sua autobiografia um incidente numa embaixada em Paris em que 2 oficiais tentaram persuadi-la a fechar um contrato com a UFA, quando ela tentava atualizar o seu passaporte para dar entrada no seu processo de se naturalizar como estadunidense. Lembrando que a embaixada alemã é território alemão, né? Então ela poderia ter sido presa e extraditada diretamente para a Alemanha e se tornado uma presa política. Então ela faz um charme, contra-argumenta que eu adoraria voltar para a Alemanha e fazer um filme lá. Portanto, que vocês aceitem o Sternberg como meu diretor. Mas eu sei que isso é impossível para vocês, já que no seu país, judeus não podem mais trabalhar na indústria do cinema. E aí eles fizeram um escândalo, falaram que ela estava contaminada pela propaganda americana e que não existia antissemitismo na Alemanha, o que era obviamente uma mentira. E eles emitiram o passaporte dela e deixaram ela embora porque, o acordo ficou em suspenso. Voltando para a América, ela se naturaliza como estadunidense, enviando assim uma mensagem direta e clara para Hitler de qual lado ela estava. O que abriu espaço para o Goebbels contratar a Zara Leander e fazer dela a grande estrela da UFA. Durante a guerra, ela trabalhou incansavelmente fazendo shows para o exército americano, inclusive no fronte de batalha, correndo o risco de ser capturada a qualquer momento. Com a vitória das tropas do eixo, Marlene consegue reencontrar a mãe e a irmã, que junto do marido e o filho administravam cinema em que entretia soldados do campo de concentração de Bergen-Belsen. Marlene conseguiu protegê-los de investigações mais profundas no pós-guerra, porém, também os deserdou e começou a declarar publicamente que era filha única, inclusive em sua autobiografia. Após a guerra, Marlene, que já era avó, teve muitos problemas para retomar o seu posto como estrela do cinema hollywoodiano e gradativamente migrou de volta aos palcos como cantora, num formato de show que fazia alusão às suas performances durante a guerra. Aqui ela rodou o mundo cantando em várias línguas, inclusive em português, quando esteve no Copacabana Palace. Não há gente ou não luar como este do sertão.
Quando ela se apresentava na Alemanha, ela enfrentou alguns problemas, ela foi acusada de traição e ao final da vida ela acabou se tornando muito reclusa, principalmente quando percebeu que não conseguia mais criar aquela imagem de estrela semideusa pela qual tinha sido conhecida. E aqui a gente vê o lado mais cruel do Star System, que é a forma como as mulheres são tratadas pela indústria do entretenimento, onde é cobrado que elas fiquem para sempre jovens e bonitas, de forma bem desproporcional se levarmos em consideração os homens. Então essa postura de reclusão dessas grandes estrelas reflete muito essa necessidade de tentar preservar a qualquer custo aquela imagem glamurosa e perfeita da semideusa, que elas não são, né? Elas são seres humanos e que envelhecem também, assim como todo mundo. I'm selling out, take all I've got, ambitions, convictions, the works. Why not? Enjoy these goods. Oh boy, these goods are hot. Outra refugiada que também foi vítima desse sistema é a grande Hedy Lamarr, a nossa mãe do Wi-Fi. Ela, que é de uma família rica e judia da Áustria, foi criada em contato com muito teatro, música clássica, tudo de melhor que a cultura vienense podia oferecer para ela. Aos 16 anos, ela começa a chamar a atenção de produtores e a fazer pequenas participações em filmes. Até que em 1931, ela foge para Berlim almejando uma carreira no cinema alemão e ela, uma menina judia, encontrou uma Alemanha gradativamente sucumbindo ao fascismo e ao antissemitismo. Mas mesmo assim ela conseguiu trabalho no cinema e no teatro, chegando a contracenar com o ator favorito da Anne Frank, o Heinz Rühmann, que vocês conheceram aqui no capítulo 6, dedicado aos astros da UFA. Até que ela consegue um papel histórico que mudaria sua vida no filme Ecstasy. Nesse filme, que tem uma cena de nu frontal, além da encenação do primeiro orgasmo feminino da história do cinema. Em 1933, o filme estreia em Viena e choca o mundo. Como vocês viram no episódio 4, ele foi proibido na Alemanha, em nome da moral e dos bons costumes, e isso criou uma hype muito grande para Hedy, que estava assim no topo do mundo, até que ela se apaixona por um empresário 13 anos mais velho e casa com ele aos 19 anos. Ele era católico, porém descendente de judeus, e estava fazendo uma fortuna vendendo armas para os regimes fascistas da Europa. Pois é, e ela estava tão apaixonada que ela se aposenta da carreira de atriz e vai viver uma vida de luxo com o marido viajando pela Europa. Eles recebiam em sua mansão figuras como Freud, Mussolini. Pois é, a Hedy Lamarr assistiu à ascensão do fascismo de camarote, mas ele se mostrou extremamente ciumento e começou a prendê-la em casa, além de proibi-la de voltar ao cinema. Ele, inclusive, tentou comprar todas as cópias do filme para destruir, mas se Hitler não conseguiu, ele também não ia conseguir, né, gente? Enquanto as festas continuavam, ela ia percebendo que a situação que o fascismo estava criando para os judeus era desumana. E em 1936 ela decide se separar do marido, que vendia armas para esses regimes que iam matar pessoas como ela. Aliás, como ele também, né? E obviamente que uma pessoa capaz de fazer isso não ia aceitar um divórcio tão facilmente. Ela então tenta fugir algumas vezes até que finalmente ela consegue criar um plano perfeito, onde ela contrata uma jovem governanta que ela fez questão de escolher a dedo, porque ela queria alguém que fosse fisicamente parecida com ela. E durante uma festa, ela droga a menina, troca de roupa com ela e foge para Londres, levando algumas joias que seu agora ex-marido tinha lhe dado. E lá ela encontra com ninguém menos que o Louis B. Mayer, presidente da MGM, que estava na Europa exatamente para tentar contratar os talentos que estavam fugindo da Alemanha. Porém, ele não se impressionou muito com ela e lhe ofereceu um contrato bem michuruca. Ela recusa e arma um plano, que ela é cheia dos planos, né, gente? E consegue embarcar rumo aos Estados Unidos no mesmo navio que o Louis B. Mayer. E então ela passa a viagem toda desfilando pelo navio, com roupas lindas, e ele não resiste
desiste e acaba dando para ela, aos 22 anos, um contrato de 7 anos com o maior estúdio de Hollywood, que era a MGM. Chegando nos Estados Unidos, ela muda o nome dela para ocultar a sua origem judaica, assim como a maior parte dos donos dos estúdios hollywoodianos, que também eram judeus, que faziam isso como uma forma de fugir do antissemitismo americano. A Red conseguiu trazer para o cinema americano muita beleza e exotismo, além de muito glamour. Uma coisa que ajudou é que ela tinha uma fama já muito grande por causa do seu filme Êxtase, principalmente pelo fato desse filme ter sido falado ao redor do mundo, porém quase ninguém conseguiu assisti-lo fora da Áustria. Seus papéis realmente não necessitavam muito que ela fosse uma grande atriz. Aliás, não exigiam nada dela, além de ser muito bonita, o que acabou fazendo com que a sua carreira se baseasse muito na sua aparência física. O que talvez tenha sido um dos efeitos colaterais da sua participação no filme Êxtase, que para a sociedade puritana americana tinha um aspecto de pornografia, o que influenciou diretamente a forma como o estúdio via Hedy Lamarr. Para eles, ela era apenas uma estrela, e não uma atriz. E enquanto sua vida nos Estados Unidos prosperava, ela assistia aterrorizada ao avanço do nazismo em sua terra natal e à perseguição aos judeus. E ela tentou fazer de tudo durante a guerra para ajudar as tropas aliadas. Hollywood's most famous movie stars leave the film capital to help the government sell war bonds. Irene Dunne, Ronald Colman, Hedy Lamarr, Greer Garson, all part of a contingent of some 50 screen celebrities giving their time and talents to aid the national war effort. Tanto que ela conseguiu arrecadar sozinha 25 milhões de dólares para as Forças Armadas, o que equivaleria hoje em dia a um montante de 313 milhões de dólares. Além disso, ela também trabalhou no Hollywood Canteen, que era uma das mais fabulosas iniciativas criadas por Hollywood para levantar a moral dos soldados. A Cantina de Hollywood, como a gente pode traduzir, foi uma iniciativa da Bette Davis e do John Garfield. E lá era onde os soldados iam antes de serem enviados por fronte de batalha. Ou pra morte, né, gente? Aqui os laços e estrelas cozinhavam, serviam as mesas e dançavam e brincavam com o público diretamente. Então imagina como era para esses soldados que estavam vindo dos cantos mais remotos do país verem esses seres sobre-humanos ao vivo pela primeira vez. Outro aspecto interessante é que eles fizeram questão de não haver segregação racial no espaço. Mas eu devo confessar que eu tive uma certa dificuldade de encontrar imagens de pretos no Hollywood Canteen. Provavelmente no dia que eles fizeram os registros que vocês estão vendo, eles deram um jeito de ocultar essa integração racial, porque em muitos estados americanos isso era literalmente proibido. E é interessante também a gente perceber que esses astros passavam a noite inteira trabalhando na Hollywood Canteen e depois tinham que estar às 5 horas da manhã no estúdio para gravar 12 horas seguidas e logo depois voltar para o Hollywood Canteen, ou seja, um desgaste mental e físico bem grande. E para dar conta dessa rotina, ela acabou, assim como muitas figuras importantes de Hollywood, fazendo uso de drogas prescritas por um médico chamado de Dr. Feel Good, ou Doutor Sensação Boa, se a gente quiser traduzir literalmente. E esse cara era um traficante, né, gente? Ele aplicava estimulantes e sedativos em seus pacientes, que eram grandes astros, estrelas, diretores de Hollywood, dentre eles a Judy Garland. E esse abuso de drogas prescritas por um médico acabou gerando muitos problemas físicos e psicológicos. De qualquer forma, todos esses trabalhos em prol das tropas não era o suficiente para ela. E ela começou a tentar encontrar uma outra forma de ajudar nos esforços de guerra. E aí um dia ela estava com um amigo pianista e ela teve uma grande ideia de um sistema que poderia ajudar a blindar a comunicação entre as tropas aliadas. E aí eles patentearam essa ideia, levaram para as autoridades e foram negados. As autoridades pensaram, o que essa menina bonita e esse músico entendem de física para vir querer propor algum sistema novo, né? E aí essa ideia ficou literalmente engavetada durante décadas. E a Hedy Lamarr seguiu com a vida dela. Novamente ela foi mais uma vítima desse sistema que tenta perpetuar uma beleza e uma imagem sobrenatural nos seus performances, principalmente nas mulheres.
Ela não conseguiu dar continuidade à carreira dela com todo esse prestígio que ela tinha nos seus áureos tempos. Essa pressão de estar sempre bonita, sempre jovem, acabou acarretando em alguns procedimentos estéticos que não deram muito certo. Acabou se envolvendo num escândalo em que ela foi acusada de roubar roupa numa loja. E a gente vê nessas imagens aí, durante o processo, que ela está aterrorizada com tudo isso que está acontecendo com ela, toda essa atenção negativa da mídia e do público sobre ela. Ela também foi muito infeliz em seu relacionamento, teve diversos maridos, ganhou e perdeu a sua fortuna diversas vezes ao longo de sua vida. E assim como a Marlene, ela também se tornou extremamente reclusa, até que no final de sua vida, enquanto estavam tentando criar o sistema chamado Wi-Fi, que é por onde você provavelmente está vendo esse vídeo, eles escolheram exatamente a ideia que ela tinha patenteado na década de 40 para ser a base desse novo sistema de troca de dados. No final da vida, ela acabou tendo um reconhecimento pelas suas descobertas e criações, porém por motivos burocráticos ela nunca conseguiu monetizar em cima dessa invenção, que hoje em dia é avaliada em bilhões de dólares. Bom, eu quis dedicar um capítulo apenas para as duas porque elas têm alguns aspectos muito semelhantes. As duas deixaram uma promissora carreira na Europa, onde contracenaram com os principais astros do cinema alemão, que inclusive vocês já viram aqui na série, fizeram história na era de ouro de Hollywood e foram descartadas assim que a idade não lhes permitiu exercer essa função de deusa eternamente jovem da tela prateada, o que as tornaram mulheres reclusas e envergonhadas de sua aparência no final de sua vida. E sendo assim, a gente pode dizer que elas sobreviveram a Hitler, mas não conseguiram sair ilesas do Star System de Hollywood. E a trajetória das duas nos faz perceber como que os Estados Unidos, representado por Hollywood, e a Alemanha nazista, representada pela UFA, tinham muita coisa em comum e seus personagens interagiam mais do que a gente podia imaginar. Para conhecer um pouco mais sobre as duas, eu recomendo muito esses dois documentários, No Angel, A Life of Marlene Dietrich, e Bombshell, sobre a Hedy Lamarr, que é realmente fabuloso. No próximo episódio de A Hollywood Nazista, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os atores refugiados que conseguiram migrar para os Estados Unidos e dar continuidade às suas carreiras, obtendo grande sucesso. Não se esqueça de apoiar o nosso canal através do nosso Pix e a gente se vê no próximo episódio de A Hollywood Nazista.